Oi, voltamos. Assunto importante hoje, viu, gente? Estamos aqui para essa live de quinta-feira. Travou tudo. É tão importante que a internet até buga. A gente que sempre olha para o campo, né, e sempre liga uma coisa a outra, fala assim, peraí, né, por que está tudo travando? Então, mas vamos lá, retomando, né, esse assunto tão importante da desvalorização, que às vezes eu não percebo, né, mas de outras formas eu vejo que, eu não tenho, eu não mereço, ah, não sou importante, a minha autoestima está baixa, não me sinto bonita, não me sinto bem, acho que eu não tenho capacidade, né? E cada vez que a gente entra nesse modo, na verdade vive, né? Sobre esse modo, porque vem tão de lá de trás, eu fico nesse modo sobrevivência, né? Então, acho que Sim, se quiser começar trazendo para a gente também, né? Assim, como é que leis vê essa sim. desvalorização? Vamos primeiro contextualizar um pouquinho, né, dessa desvalorização, como o nosso corpo fala, e para depois a gente caminhar para, peraí, como é que eu faço? Como é que eu olho para isso? Então, só ressaltando aqui qual que é o tema da nossa live de hoje, como a desvalorização nos mantém ainda mais presos na sobrevivência. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o olhar das leis biológicas, o que significa a desvalorização, né, e como ela impacta o nosso corpo, por exemplo. Ao longo da live eu vou dar alguns exemplos, mas seria muito na questão dos movimentos também, assim, porque a gente está aqui falando em músculos, em ossos, em articulações, em ligamentos, na camada de gordura. Camada de gordura ela entra em várias situações nas leis biológicas, mas na questão também da desvalorização, ela pode estar relacionada, assim, as coisas que a gente vive desde pequeno, que a gente vai acumulando, né? Principalmente quando a gente é pequeno, né? Uma desvalorização, seja pelo coleguinha, seja pela mãe que olhou e falou: Nossa, não gostei do seu desenho, sua letra é feia, né? Pequenas coisas que a gente vai olhando e vai olhando e falando: Nossa, mas então eu não sou bom nisso. O dia que isso instala, esse programa, quando instala, é difícil, é complexo, porque ele se torna uma grande temática de desvalorização. E não importa o quanto alguém fale que eu sou bom nisso, naquilo, eu não consigo acreditar, porque aquilo se torna. Me apropriei daquela temática, acreditei naquilo e me tornei, sabe, me tornei essa pessoa que não vê seu próprio, não vejo meu próprio valor, não consigo me movimentar para ir atrás das minhas conquistas, né? E isso vai virando até um círculo vicioso, porque quanto mais desvalorizado eu sou, mais me desvalorizam. É o efeito hipnótico do nosso conflito, né? As pessoas que sentem essa desvalorização. E muitas vezes, para sobreviver, eu preciso viver apesar disso, né? Então eu vou, coloco ali, pego meu tapete, levanto, coloco tudo lá embaixo e nem imagino que isso tudo está me influenciando, que o movimento que eu não faço, o congelamento que eu tenho e essas crenças que eu me sinto tão inferior e impotente, né, desvalorizado, menos do que o outro, isso reflete, impacta tudo, né? Eu acho que eu não posso fazer aquela faculdade, que eu nunca vou conseguir aquele emprego, que aquela pessoa é demais para mim. Imagina, isso é tudo dentro da desvalorização, né? Faz sentido? Um exemplo, né, que eu vejo muito na terapia é quando você está naquela fase criança, adolescente, e está na escola, né, e não foi escolhido primeiro ou foi por último, né, a famigerada educação física. Gente, assim, se as pessoas soubessem o quanto a educação física traumatizou a Devia, população. devia cancelar, né? Cancela. Então, a gente sabe o quanto é bom, é maravilhoso, mas aquela coisa de você, primeiro você coloca dois ali na frente para escolher os seus times. São os Aqueles dois líderes, também vão né? passar por momentos bem delicados, né? Porque Uhum. assim, é o meu, eu vou escolher porque é meu amigo ou eu vou escolher porque eu quero ganhar o jogo? Já ficou difícil, né? Porque se meu amigo não joga muito bem, já ficou complicado para eu tomar essa decisão. Então, olha a situação que essa criança é colocada, né? Não é simplesmente, pega aqui mais um, dois, três e vamos montar esse time. Não, você está pedindo para escolher pessoas
de frente ali pelas suas habilidades, capacidades ou pela amizade, né? Então já é uma situação difícil. E Só aí, quem que fica por último sabe, ou penúltimo. Eu tô rindo com respeito, porque eu sempre era a última ou penúltima. Quando eu era penúltima, eu falava, nossa, tem alguém pior que eu, né? E é terrível, é terrível. olha a régua que a criança já começa a colocar, né? Eu tô aqui porque tem um que tá ainda pior, né? E aí eu tô sempre, você viu? Não é que hoje eu tô aqui, fui escolhida. Não. Tem mais gente aqui falando que nem que foi a última. A Gabi, beijo, Gabi, é isso aí, eu também, eu sei como é que é, né? Você deve ter sentido. Olha, eu parei de ir nas aulas. Gente, que chega adolescente Eu pra mim. arrumava testado para não ir, porque é isso, eu não queria. Eu tenho adolescente que faz isso, mas eu tenho adultos que chegam, que também, né, passaram por isso. E você vê como você olha como, tem alguém pior do que eu. Eu não olho que, peraí, tá, pô, dessa vez eu não fui a última, dessa vez eu vou jogar aqui, deixa eu ver o que eu faço, né? Então, só voltando assim, primeiro você já coloca aquelas duas crianças numa situação muito difícil. Porque ela tem que enfrentar o coleguinha e o amigo e falar, então, eu não vou te escolher porque eu quero ganhar o jogo hoje. Pronto, já arrumei encrenca para depois, né? Ou não, eu pego aquele amigo e o resto do time fica bravo porque aquele amigo é ruim. Enfim. E aquele que não foi escolhido, né? Como você está trazendo. Gente, tem cenas tão marcantes sobre isso, então a gente vê isso na psicanálise, e aí, tá bom, vamos ver essa desvalorização. A hora que eu entro com o Theta Healing, a gente vai buscar a memória, né? E aí você cai naquele momento, você vê que esse senso de desvalorização hoje, adulta, ele começou, ou ele teve o primeiro momento tão dolorido naquele joguinho da educação física. Né? Então é importante isso. Subconsciente, né? Nosso subconsciente que guarda, né? A gente acha que tá vivendo um negocinho tão pequenininho, né? Ai, bobagem e tal. Quando tem uma memória sobre isso, a gente não tem noção do impacto que isso tem. Como você tá Você falando, imagina, né? naquele momento, você está naquela tensão, porque é isso que eu acho que é importante também compreender. Como que gera, né, esse impacto na gente? Eu estou naquela tensão ali, minha atenção está toda focada no que está acontecendo. Ou seja, meu cérebro está ali, presente. Tem a minha emoção. E aí vem o impacto de ficar por último. Vergonha, não sou bom. Já entro para jogar achando que, né, não vou conseguir. E se eu tivesse chance de acertar a bola, eu já não tenho mais. Exatamente. Porque eu não jogo bem, olha lá, tá todo mundo dizendo e me olhando que eu não sou bom, né? E aí, a partir do momento que eu vou entrando nesse processo, isso gravando, então, o sentimento de. E tem vários, né? Não é só de que, eu não sou suficiente, eu fui rejeitado. Porque o último que sobra, né? Aquele que sobrou, que vai para o último time, é uma sensação de rejeição, de não pertencimento, né? E a desvalorização, ela pode vir do abandono também, né? Se eu não tive valor para aquela pessoa, então eu tenho um caso de abandono, a rejeição, a falta do reconhecimento do meu esforço, como você estava dizendo, de fazer uma lição, da minha letra. Gente, péssimo, confesso aqui, minha culpa total. Eu ainda era das antigas e fazia Manu, fazia caligrafia, porque a letra dela é linda, maravilhosa a letra. Porque adiantou, a menina ficou com um trauma absurdo. Eu fiz muito e mostro aqui que não adiantou nada. Eu também, a minha não adiantou nada. Da Manu deu certo, assim, para a letra, né? Só que em compensação, olha que, né? Como que ela nunca estava bom, tinha que ficar fazendo, sofrendo. Aí entra o quê? Esforço. É sofrido eu conseguir ser suficiente, eu provar que eu tenho capacidade, né? Que eu faço direitinho, ser reconhecida pela minha mãe. Olha quanta coisa entra É, numa caligrafia que tirou, você faz. tirou 7, não tirou 10, deveria ter tirado 10, né? Dependendo da matéria que a gente faz, física, tirei 6,5. Nossa, que absurdo. Olha, a única coisa que eu nunca falei para os meus filhos foi física, porque eu já falava para eles, gente, tá tudo bem, não é de Deus, mamãe também não conseguia, tá tudo bem, vambora. Tá ótimo essa nota. Ela tá trazendo A aqui, né? Gabi tá falando, por exemplo, Exato. atualmente tem essa onda de beach tênis, vôlei, eu não vou até hoje, morro de medo de participar. Gabi, eu também, você acredita? Todo mundo fala que
que é super legal, isso e aquilo. Aí eu penso assim, de pertencer a um grupo que pode ser legal, fazer amizades, né? Dizem que é muito legal mesmo, mas eu não tive coragem até hoje de, devido a essas lembranças. Que além de tudo é uma exposição, porque aí agora, como adulta, eu vou entrar, tem pessoas que vão estar vendo, cara, e mistura tudo, né? E por quê? Por que eu não posso? Por que eu não tenho o direito de entrar, errar e me divertir com os meus erros? Aprender a dar risada de mim mesma. Porque ou eu É, faço isso, ou eu vou passar vergonha mesmo. Então, assim, mas é essa alegria da criança, a espontaneidade da nossa criança que foi abafada com tudo isso e que agora não conseguiu lá e hoje não vai conseguir dar risada de si mesmo. eu vou te falar assim que até depois das leis biológicas eu entendi muita coisa, assim, sabe? Para uma pessoa mega desvalorizada, hiper desvalorizada, qualquer pequena ação que vai na matemática que está ali, né, profunda dentro da gente, é uma dor física, é como se estivesse rasgando, partindo meu osso, meu, sabe assim? O corpo inteiro dói. Se vai, o corpo dói. Se não vai, fica ali congelada, aquela sensação de estar congelada. Eu não consigo fazer isso, sabe? É para a gente também, né, para psicanálise e tudo mais, a gente tentou aquilo do coração partido, né, que, poxa, é aquela hora que quando eu me sinto desvalorizada, eu sinto que, né, a pessoa não me dá o valor, eu não gosto, eu não sou suficiente, enfim, qualquer linha como essa, é aquele aperto no peito. Por que é o aperto no peito, né? É o meu coração partido aqui. Não consigo me valorizar, não consigo pertencer. Eu acho que eu não posso, não tenho capacidade, não é capacidade, não é, é a habilidade, talvez, no jogo, de fazer parte. E isso vai doer no meu peito. Então, a gente, né, quando a pessoa traz na terapia, fala, isso, o que você sentiu? Nossa, me veio um aperto no peito, que é o coração partido, é o corpo falando. Em inglês também, né, Paulo? Acho que tem uma correspondência nisso. Tem. Eu acho que assim, pelas leis biológicas, literalmente a desvalorização leva a atingir o músculo que protege o coração, essa caixa torácica, entendeu? Esse músculo que aqui, né, faz toda essa proteção e tudo mais. Então, é literalmente, as coisas se combinam, né? A gente tem a nossa mente consciente, mente subconsciente, inconsciente, tem o nosso cérebro, que organiza todas as nossas informações do nosso repertório e distribui aqui pelo nosso corpo. E as leis biológicas, elas explicam isso. Cada coisa que a gente vive pode impactar de alguma maneira específica o cérebro e corpo, entendeu? Então, no modo protetivo, eu acabo tentando proteger meu corpo, sabe? Mas é literalmente isso. É como se fosse um coração partido, né? Um problema de dor no corpo recorrente, por exemplo, também. Estamos falando aqui sobre as altas desvalorizações que a gente tem, sabe? E literalmente, às vezes a gente sofre tantas desvalorizações que pode ser uma rejeição, um abandono, as faltas de reconhecimento, aquelas falas, né, aquelas situações que a gente tenta, de alguma maneira, só um parabéns às vezes, né? Parabéns, você foi suficiente, né? E quando a gente está nesse senso de insuficiência tão profundo, a gente literalmente o nosso coração, machuca o coração, né? Sabe outro exemplo também que eu já vi muito na terapia? Não, e é legal a gente trazer os exemplos para as pessoas começarem a talvez conectar, né, com as suas histórias. É o não ser convidado para uma festinha. Então, os amigos, né, as coleguinhas da sala, aquela coisa toda, foram convidados, eu não fui. Gente, isso é de partir o coração, tá? Nossa, Tem, você de partir o coração. já vi um caso que, assim, muito difícil dela conseguir entender que ela pode pertencer, de que ela é legal, que as pessoas gostam dela, tá bom, aconteceu naquele momento, porque às vezes tem uma briga, às vezes é uma das meninas, né? Menina junta tudo, aí uma menina é igual da outra, ou aquele que gosta vai na festa, então não vou convidar essa porque vai que, né? Enfim,
Pode ser N coisas, e não porque não tenho valor. No entanto, todo mundo foi, eu não fui. Ah, isso Pedro, isso, não né? tem, não tem, não tem nem o que falar, porque assim, para uma criança, para um adolescente, todo mundo menos eu, isso é uma desvalorização enorme, né? As coisas vão se acumulando exatamente nisso, né? Coisas que a gente guarda lá no fundo da memória, não dá valor, não percebe, mas quando a gente vai cavar, a gente vai vendo, nossa, eu lembrei que, nossa, aquela festinha eu não fui convidada, no jogo toda vez, sabe assim? Aí você começa a ver, nossa, como que eu construí tanta desvalorização dentro de mim? E aí você vai cavando, tirando daquele poço sem fim, você vai vendo que é um acúmulo de situações, porque isso se torna uma fraqueza, né? Se eu me sinto desvalorizado, é o que eu falei, se eu me sinto desvalorizado, eu vou criar mais disso, porque é o repertório, né? Aqui, é o cardápio que é servido. Eu falo sempre isso, mas é real, entendeu? E aí você vê como na vida adulta, numa empresa, por exemplo, né? Que aí eu não me sinto bem ali, eu não me sinto valorizado, se eu não for reconhecido ali por um trabalho, por alguma coisa, né? Eu também não me posiciono. E aí o que vai acontecer? Congelo. Eu já fiz situações, por exemplo, de as pessoas vão almoçar, mas eu não vou. E as pessoas convidam, tá? Não é que não foi convidada, é convidada, mas ela não vai. Por quê? Porque, mas eu não sei como eu vou fazer. Eu não vou conseguir conversar. Eles têm assunto, eu não tenho, ou eu não vou saber falar como eles, ou eles vão ver como eu sou. Olha só, se eu for, eles vão saber realmente como eu sou. Que Preciso me maravilha! esconder, É né? você Para que ser ninguém amada por perceba. isso. Exato, mas é porque a imagem que ela tem, né, a idealização sobre ela é tão pequena que se o outro souber quem eu sou realmente, de fato, ele não vai me amar. Quando talvez a nossa grande busca foi assim, eu sou assim, e eu, porque o nosso desejo não é ser amada por quem eu sou, Sim. tá? Só que eu tenho medo que as pessoas saibam porque aí não vão me amar. Cara, se essas pessoas não me amarem da forma como eu sou, talvez não sejam essas pessoas que eu devo estar. Entende? Mas aí já é um nível de altas resoluções, né? De realmente voltar ali, olhar, às vezes até acolher essa criança e falar assim, tudo bem, isso é uma bobagem. Se você for escolhida por último ou primeiro, isso é uma grande bobagem, vai se divertir, vai Mostrar que a brincar. adulta agora escolhe essa criança, né? Você só vai chegar, talvez, nesse ponto de não, eu vou e só vou estar com pessoas que realmente me amem por quem eu sou, depois de uma jornada. Quando eu olho, e como exemplos que a gente está trazendo aqui para as pessoas poderem talvez se identificar com algum ou não, vai ligar outros botõezinhos aí e vai perceber, né? Você Fala. falou da empresa, eu quero falar um outro exemplo, né? Aí você tem, você trabalha naquela empresa mega, né? Mega empresa, com metas absurdas, vem aquela avaliação, você é esculhambado só para poder não te dar um aumento, aí você descobre que o seu coleguinha do lado, que faz menos que você, Uhum. recebeu um aumento maior. Nossa, é um círculo sem fim, né? Esse daqui. Né? E além, e aí um que eu gostaria de a gente também pegar essa linha para mostrar o quanto é possível e o quanto os sinais estão aí na vida, né, para essa nossa mudança, é quando a pessoa entende que foi sorte, coisas que ela conquista ou que aconteceram, foi sorte, porque ela não é capaz. Se eu já estou achando que eu não sou capaz, né, ou eu não me habilitei para, né? Porque é diferente. Uma coisa é a minha habilidade, outra coisa é a minha capacidade. A capacidade é inata. Eu nasço, né? Eu A desenvolvo habilidade se desenvolve, né? exatamente, eu aprimoro. Né? Então eu posso não me sentir preparada. Então, tudo bem, eu não fiz, eu não estudei aqui, eu não me preparei, isso é uma coisa. Né? Outra coisa é, eu sou capaz de ir à frente e de buscar o estudo e de aprimorar. Né? Só que eu não Sim. reconheço nenhuma delas por situações que eu passei, lógico, como a gente sempre diz aqui lá atrás, infância, gestação, enfim, uma série de situações. E aí foi sorte.
E se eu não der sorte de novo? E se dessa vez, às vezes eu tenho um projeto, um trabalho, ou até mesmo um relacionamento, né? E aí eu congelo. Sim. Porque se eu É não porque acredito, eu acho que é sorte, se eu não tiver, eu vou começar a ficar com medo de dar um passo, de viver. E aí eu vou só sobreviver, realmente. exatamente. É porque, assim, para um desvalorizado, né, que vai acumulando experiências na mesma temática, é praticamente impossível olhar e se reconhecer. Assim, muito comum pegar o chicote a cada pequena coisa chicotada nas costas, entendeu? Porque é isso que acontece. A gente, né, posso me incluir bastante nisso, sabe? Com humildade aqui para falar sobre um assunto que eu Nós passamos de alguma maneira. entendo. Entendo bastante, até quando eu fui estudar, para mim foi mágico, porque eu olhei e falei, nossa, mas que interessante as leis biológicas, a biologia, né? Você está falando da psicanálise, mas eu, com as leis biológicas, pude entender tanta coisa, sabe? Como funciona a vida, como funcionava a minha cabeça. E aí, a partir do momento que a gente vai lá, reconhece e tudo mais, a gente abre, né? Abre espaço, solta toda aquela tralha e abre espaço para desenvolver habilidades, para conhecer novas capacidades, entendeu? Para se desenvolver de mil maneiras, para ter coragem de ir para a vida, para fazer escolhas, não, sabe? Não vou esperar ser o último a ser escolhido, eu vou escolher. E eu Não mudo vai. meu campo, né? Eu mudo esse campo, eu tiro essa tralha, eu mudo esse campo e as coisas mudam completamente na minha vida, porque eu passo a ser protagonista. Eu não preciso ficar sendo desvalorizado o tempo todo. E aí eu abro espaço para criar uma nova realidade, né? Porque o novo só pode chegar se ele tiver espaço. Né? Se eu estou cheia de todas essas crenças, né, de tudo isso que eu passei, de traumas e dores, eu não tenho espaço para o novo, e aí eu congelo. Então, se eu acho que eu não sou capaz, se é só uma sorte que eu dei, ou, por exemplo, repetindo, né, essa situação, esses exemplos que a gente falou de infância, de, enfim, jogo, ser escolhido, convidado e tudo mais, de uma oportunidade. Eu tinha uma pessoa para realizar ou aquele trabalho, enfim, algo, a pessoa não pôde, aí me chamaram. O que que eu vou fazer? Eu vou olhar de novo para a falta, né, de que eu só fui chamada porque o outro não pôde fazer, não pôde realizar, enfim. E eu não consigo ver que tudo está conectado, que tudo é energia, e que existe um motivo para que então eu vá fazer parte desta situação. Agora, o adulto aqui, ele pode construir esse raciocínio. Aquela criança não tinha condição. A criança, ela lidou da Sim, forma como ela pôde, mas o adulto pode. Então, aquilo que as pessoas, né, algumas pessoas, lógico, chamam de sorte, eu chamo de sincronicidade, né? Para mim, é energia, campo e sincronicidade, que são os sim. sinais, pequenos sinais na minha vida, no meu dia a dia, que eu posso perceber, tá bom, o outro não pôde e só aí eu fui chamado. Ótimo, essa oportunidade a vida trouxe como deveria trazer. Agora a gente cria uma idealização de como eu deveria conseguir as coisas, de como a vida deveria me trazer. Não, eu aceito como a vida vai me trazer e aproveito da melhor maneira aquela oportunidade. Né? Sim. Eu falo muito sobre uma palestra da doutora professora Lucilena Galvão sobre sincronicidade, indico a todos assistirem, né? Porque ela explica maravilhosamente bem, né? Como sempre, e mostrando exemplos. Então, não é sobre sorte. Se eu estava ali naquele momento com aquela pessoa, né? E daí eu estava pensando em alguém, estava pensando num tema, apareceu um livro, apareceu um vídeo, apareceu. É sincronicidade, porque aquilo eu tinha que ler naquele momento, eu tinha que encontrar com aquela pessoa naquele momento que ia me trazer a oportunidade. Né? E quando a gente para e vai olhar, sei lá, por alguns anos, de repente uma situação que você está, você fala, nossa, olha, aquela vez eu conheci tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Né?
Como a gente mesmo, até a E, gente já brincou, né? Eu, você, a Mariana Garcia, né? E tudo mais, assim, eu conheci a Mari, que indicou não sei o que chegou você, e olha o que acabou acontecendo, eu, você e Mari sim, trabalhando juntas. Então, assim, sim. só que no determinado momento, no dia específico, a Mari encontrou uma pessoa que falou sobre mim. Olha onde a gente está hoje, sei lá, 2, 3 anos depois. Então não foi Sim. sorte, sincronicidade. Exatamente. E às vezes essa tal sorte, né, que a gente chama, dei sorte e tal, às vezes é o próprio universo querendo mandar uma sincronicidade para ver se você olha e fala, pelo amor de Deus, meu filho, minha filha, se valorize, se ame, olhe para quem você é, olhe o que você já conseguiu. Por favor. Porque a vida é abundante, né? Então a vida vai te trazer e te mostrar. Agora, se você está tão enraizado nessa dor tão profunda, a gente não vê. Quando a gente está na dor, é muito difícil enxergar. Né? E aqui não é de nenhuma forma acusação, não. Ih, eu já fiquei. Quantas vezes eu fiquei olhando o potinho da falta do que o potinho que tinha alguma coisa? Ah, E hoje, às vezes, ainda acontece. mas Né? até isso é biológico, vou te explicar assim, porque assim, você está acostumado com aquele repertório, Uhum. vai ser impossível você simplesmente olhar e falar, não, hoje eu decidi, vou olhar o pote cheio. Hoje eu Porque só tem decidi, ser um vou olhar o pote copinho cheio. conhecido. Não, você não Talvez. conhece. Né? E se você não conhece, como é que você vai ter isso para olhar, para despertar em você? Né? Precisa de um trabalho em cima disso. Então, quando a gente traz que sim, temos esse senso de desvalorização, muitas vezes, por N motivos, é importante a gente reconhecer. Trazendo aqui, então, sobre a sincronicidade, que não é sobre sorte, é olhar para os sinais, prestar atenção, ou não, aceita, vê o caminho, apareceu a oportunidade, cara, né? Entendendo que se eu não faço isso, como eu não conheço, não vou olhar como uma oportunidade e tudo é energia, eu fecho o meu campo. Eu vou fechar esse campo eletromagnético, inclusive, que eu tenho. Como é que eu vou me conectar? Né? Então, um caminho para isso, porque eu acho que a gente traz exemplos para as pessoas poderem perceber, e, né, que mesmo a gente teve essa interação, tá aí agora, né? Sim, Mas sincronicidade, e sim, merece tudo. Todos merecem, tá? todos, 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 Que eu botei todos. ação e reação. Ah, poxa, fez algo que não é legal, né? Porque também a gente não vai colocar aqui, dourar com tudo. Não fez legal, Sim. ok, é reação, vai passar pelas coisas, né? Mas ali internamente, não, eu mereço sim. Né? Então a sincronicidade energética, junto com habilidades e capacidades, né? Porque aí eu consigo unir e chegar no quê? Movimento. Porque se eu me sinto desvalorizado, se eu acho que foi só sorte, né? Então aí, sorte é Porque raro, é né? assim mesmo, né? É assim mesmo, eu não sirvo para isso, né? E se contentar, porque a gente não consegue nem ver de outro jeito as coisas às vezes, né? É assim mesmo, tem que aguentar, tem que engolir, tem que aceitar, né? Dentro da minha desvalorização, então, né, eu tenho que aceitar, é assim, não há nada a fazer, né? E aí, se eu saio tenho essa desvalorização, ainda acho que eu não sou capaz, que eu não tenho habilidades ou capacidade para fazer, o que vai acontecer? Eu vou congelar. E a partir do momento que eu estou congelado, realmente nada vai vir. Então, a nossa ideia é mostrar um pouquinho de que, tá bom, não é sobre sorte, é sincronicidade. Não é aleatoriedade. Prestar atenção, aceitar, né, esses caminhos que surgem, começando um pouquinho dos seus pequenos valores, entendendo que isso vai mexer no seu campo magnético também. Né? A gente não está aqui só para falar, é místico, isso, aquilo, não. Estamos falando de um campo eletromagnético. Aí nós vamos falar o quê? Das nossas habilidades e capacidades. Eu tenho que me preparar também, né? Se eu quero alguma coisa, eu vou estudar. Eu vou tentar aprender. Eu me coloco em movimento se eu acho que eu não sou capaz, né? Sim. Para É, chegar eu, no. eu acho que assim, autoestima e amor próprio não é futilidade, assim, tem que me amar, isso, aquilo. Claro, existem as pessoas que são megalomaníacas e hipervalorizadas, que é um outro lado da moeda, mas sobre a mesma temática. Mas para as pessoas que são hiperdesvalorizadas,
Eu acho que é muito importante construir essa autoestima, esse amor próprio, sabe? Se auto-amar. Porque aí a gente vai dando mais e mais espaço, né? Se a gente está falando de espaço, vai dando mais espaço para criar novas coisas, para criar novos olhares, se olhar de outro jeito no espelho, entendeu? Porque, por exemplo, esse tipo de situação de desvalorização impacta na maneira, completamente na maneira como a gente se vê no espelho. Às vezes a gente se acha horrorosa e todo mundo fala, nossa, mas você é tão bonita, entendeu? E aí a pessoa gasta o que tem e o que não tem para comprar roupa, sapato, acessório, isso e aquilo, gasta o que tem e o que não tem. Por quê? Isso é tudo hipercompensação dessa temática de desvalorização. Ou vai lá, coloca 1000 coisas no rosto e não é uma crítica, pelo amor de Deus, gente, nunca é uma crítica, até porque Imagina, tem que já colocar. fiz muito. Eu já fiz muito, eu acho que tem que fazer, mas eu acho que tem que fazer com parcimônia, tem que fazer com um olhar para o espelho se amando, se aceitando. E aí dali você partir para um lugar de melhorar, entendeu? Algo ali, evitar um envelhecimento. Agora, tudo que é demais, realmente assim, né? É um alerta. Viva o que você está fazendo, né? Porque senão você vai fazer tudo isso e não vai adiantar Não nada, você vai, vai não ter a vai. sua vida decidida ou feia ou qualquer coisa. Então não é desse lugar, né? Então Exato. não é Não é. roupa, Exatamente. cabelo, nada disso é futilidade. Não é, não é, pelo amor de Deus, não é isso que Outra eu tô querendo coisa é dizer. ir pro exagero, porque na verdade esse exagero é o quê? É tampar um buraco. Exato. E não adianta ele é sem fundo, não vai tampar através daí. Por isso que a gente vê essas coisas absurdas, né? Às vezes, né? Que fica todo torto, aquela coisa toda. É, a gente Então, tá falando de um extremo aqui, né? É, o extremo é isso também. Eu não vou tampar esse buraco nunca. Eu vou fazendo, 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 até a hora que eu perdi a mão. Perdi a mão financeiramente, perdi a mão na estética e tudo isso. Mas se me faz bem, eu posso fazer. E devo fazer. claro, acho que tem que fazer as coisas, tem que se vestir bem, tem que se cuidar, tem que se amar, tem que olhar as coisas, mas com esse olhar de autoestima, com esse olhar de amor próprio. Nesse olhar do buraco ali, onde tem um monte de desvalorização e eu tô de mal com o espelho, tô de mal comigo mesma, porque eu me acho insuficiente, menor, menos, aí é doloroso. Porque aí é tipo assim, colocar um analgésico Sim. numa infecção, entendeu? Não adianta nada. Exato. E aí, assim, só vai chegar nisso para saber, né, que olhar desse que eu tô. Será que eu tô cobrindo uma falta, tô tampando um buraco ou não, né? Eu tô porque eu gosto e me sinto bem, é se conhecendo. É sempre se conhecendo. A partir do momento que eu me conheço, eu reconheço as minhas capacidades, né? Me reconheço sim como um ser importante, independente do que eu passei. Esse adulto tem condição de lidar com tudo isso, né? Com aquela cura, a gente nas terapias, né? Na psicanálise, não na psicanálise, a gente vai para a escuta, mas nas outras ferramentas, Teta Healing, por exemplo, vamos curar essa criança, vamos mostrar que tá tudo bem agora que esse adulto cuida dela, que ele já sabe lidar, tudo que ele conquistou, a gente mostra isso para essa nossa parte, né? E aí fala também, né, um pouquinho de como que leis pode colaborar nesse autoconhecimento, né? E nesse caminhar mesmo. É sempre nessa temática de ressignificar, entendeu? De tirar o tapete e puxar a poeira, falar, bom, agora eu vou tirar essa poeira daqui, eu não preciso mais ficar com isso. Então, eu vou dar aqui um exemplo, né? Que a gente está falando de desvalorização. Esse aqui é o mapa um nível cerebral que fala das nossas desvalorizações. Isso aqui é um esqueletinho, tá vendo? Aqui alguns órgãos e tudo mais. E aí, geralmente, né, numa sessão comigo, as pessoas trazem uma questão, algumas querem trazer várias, mas é legal, né? Ficar. Assim, às vezes várias estão Eu levo ligadas várias. a Quando eu uma, né? gosto, eu levo várias de uma É, vez. chega com a listinha, né? Ah, então, aqui. Tá bom, tá bom. É, mas assim, brincadeiras à parte.
a gente pega essa questão e vai trabalhando sobre ela, entendeu? E aí, com esse olhar que eu tenho, devido a muito estudo, eu olho e falo, bom, aqui a gente está falando mais para esse lado, aqui a gente está falando um pouco mais para esse lado, e vou cavando. Às vezes a pessoa está vivendo algo muito impactante, a gente vai achar idades onde ela passou por algo parecido. E aí o subconsciente é muito interessante, né? Porque às vezes a gente não lembra de nada. Aí a gente vai cavando um pouquinho, na próxima sessão a pessoa fala, nossa, lembrei de tal coisa. É muito interessante isso, né? Nossa, lembrei de tal coisa. É como se ali eu fosse mais capaz de conseguir lembrar das coisas, porque agora eu tenho mais capacidade, literalmente. E é sempre nesse caminho. Às vezes a gente tem que ir lá, olhar, entender. Eu faço muitas vezes quando as pessoas trazem as informações, elas trazem do jeito delas e não tem certo e errado, né? Eu não critico nem julgo ninguém. Mas assim, eu falo de outro jeito, é como se fosse sem ter outra palavra, corrigindo aquela informação, mas não corrigindo porque a pessoa está falando errado, mas corrigindo no caminho, mente, cérebro, cérebro, psique e corpo, corrigindo esse caminho, corrigindo essa informação, porque aí a gente solta, a gente vai soltando a bagagem, né? Vai aliviando essa massa de conflitos. O que é a massa de conflitos? A soma dos nossos conflitos numa mesma temática. Eles vão se somando, sabe? E por mais que a gente às vezes olhe e vá levando a vida assim na sobrevivência total, aquilo continua impactando, porque vai impactar na nossa prosperidade. Se eu não sinto valor, né, em mim mesma, se eu não me reconheço, se eu não acho que eu sou capaz de certas coisas, eu fico congelada e não vou para a vida, não vou buscar algo melhor para mim, porque a vida é assim mesmo, né? É porque eu Então, merecimento, né? Que aí, assim, não tem prosperidade que consiga chegar se eu acredito que eu não mereço isso, né? Todo mundo não, tudo é muita coisa, mas assim, as pessoas, muitas assim, eu quero dinheiro, dinheiro é bom, imagina, você acha que eu não quero dinheiro? Mas lá dentro, no fundinho, tem situações que, eu não mereço ter a minha casa, ou eu não mereço ser feliz, ou eu não mereço, porque desvalorizado lá atrás, eu não acredito que eu possa conseguir, que eu tenha merecimento, né? E sim. principalmente quando tem aquelas falas assim, você não está merecendo para a criança. A criança fez alguma coisa, porque é pronto, são crianças. E aí vira e fala assim: hoje você não está merecendo o seu doce, hoje você não está. Cara, aquilo vai entrando, já vai registrando. E como a criança só pode lidar do tamanho dela, com a ferramenta que ela tem, tá aí, eu não mereço. É. Né? Então, quando junta tudo isso, como é que eu vou ter prosperidade nas minhas amizades, nos meus relacionamentos, na minha vida financeira? Né? Então, por isso que esse desvalorizar, essa desvalorização é só sobreviver. Porque se eu não estou feliz com meus amigos, meu relacionamento, grana, trabalho, eu estou sobrevivendo de alguma forma. O desvalorizado nem olha para si mesmo com esse valor e aí ele se aperta para caber, para pertencer. Porque aí um desvalorizado sempre vai encontrar alguém que é super valorizado ou uma valorização, né? Assim, é uma atração. Vem o desvalorizado, o hipervalorizado, e esse desvalorizado se diminui um pouco mais para ficar ali, né? Perto daquele hipervalorizado. Isso também pode acontecer, né? Sim, São porque eu vou atrair. múltiplas. Então, cada que a vida vai me provar a minha crença negativa, isso vai ser reforçado. Então, se eu não tenho valor, geralmente quem que eu vou encontrar? Aquele que vai me desvalorizar. Ou minimamente não vai valorizar, não vai me motivar. Eu vejo situações hoje que passou isso na infância, com pai, mãe, escola, coleguinha, enfim, no relacionamento também não está sendo valorizado. Mas a crença negativa ela vai ser reforçada de alguma maneira. Então é o nosso trabalho, mas aquele trabalho com a gente mesma. De falar, não, eu não quero mais isso. Eu tô sentindo isso, tô achando aqui que, cara, tudo bem, vocês estão falando, mas isso é impossível, eu não consigo sair. Não tem problema, vai sem achar mesmo. Começa pequenos passinhos, sem acreditar ainda. Porque eu começo a dar um movimento, eu começo a mexer no meu campo. E aí, quando eu dou esses pequenos movimentos, presta atenção na sincronicidade, as coisas vão começar a surgir. Mas eu tenho que querer, Eu, eu tenho que eu querer. sei que e eu vou falar aqui.
É verdade, isso acontece mesmo. Tudo muda, todo mundo muda à nossa volta, porque a gente mudou, né? As coisas que a gente atrai. É automático, é bizarro, assim. É bizarro de bom, né? Exatamente. Mas acho que é isso, né? A ideia hoje é passar, né? Enquanto a desvalorização nos congela, a gente fica só sobrevivendo e acha que está vivendo, mas sabe, lá dentro a gente sabe que tem aquela dorzinha, tem aquele incômodo, tem, né? Dói, dói o corpo, Dói o dói corpo. a alma tá doendo, né? Exatamente, porque a alma está doendo, exatamente lindo isso. A alma está doendo, o corpo vai doer também, né? Então, mas a gente pode acreditar, sim, a gente pode começar a prestar atenção e falar, peraí, eu quero dar um passo, seja através da terapia, das várias terapias. Nós aqui, sei lá, nós duas nós já temos 3, 4, cada uma aqui, né? Então, dentre as várias terapias, ou não dá, não consigo fazer terapia agora, lives como essa, conteúdos, Exato. Tem pequeno muita coisa na passo, uma internet. tentativa, Vai né? fazer, experimenta, né? Um curso baratinho, por exemplo, que tem muito por aí também, né? Não sei, às vezes um curso que expanda, né? A gente vai lançar uns aqui, hein, galera? Um valor mais acessível, facilidades de pagamento, porque a gente não está combinando nada, nem tem nada criado, a gente está se Mas a comprometendo gente aqui. vem rápido. Porque a gente Uhum. pode aprofundar muito mais nisso. Eu gosto muito de meditar, de fazer exercícios de respiração. Isso tudo me conecta, me leva para um lugar assim, de ter um maior relacionamento comigo mesma, sabe? E quanto mais eu me relaciono bem comigo mesma, eu venço as minhas desvalorizações. Eu não permito mais que o outro me desvalorize, porque isso não faz mais parte de mim. Eu não preciso mais É isso. receber esse mesmo cardápio que eu não aguento mais, né? Eu posso falar, olha, hoje não. Aí eu começo no hoje não. De repente é nunca mais, porque é isso, né? Esse E um hoje não vira. muda muita coisa. Um pequeno não que você dê para algo que você sempre falou sim e você não queria dar sim, ou que te machucava, Sim, para pertencer, para o que for. Um pequeno não. Isso já emana um sinal para a vida. E dá aquele exatamente. corpo, eu consegui, né? Eu consegui dar esse passo. Mas é isso. A vida Exatamente. vem daqui, beijo, me. Eu agradeço muito a presença de todos que assistiram a nossa live aqui. Fiquei muito feliz com a presença de todos vocês e espero que Pensa tenham gostado. né? Né? Falamos de assuntos muito, muito importantes e necessários, realmente, que nem a pessoa está falando aqui. É esse mesmo, ótimo conteúdo, necessário. É necessário a gente se amar. É Então tá bom, necessário. querida. Beijo, beijo pra todo mundo. Beijo, Até semana pessoal. que vem. Beijo. Tchau. Até. Tchau, tchau.